Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que esteja tudo certo aí com a família, com vocês todos. Essa semana a gente trabalha, tá? A gente começa a trabalhar a questão do sistema financeiro mundial, tá? E esse tema ele é bem interessante e a gente vai começar trabalhando aí com a questão, algumas nomenclaturas, tá, que são interessantes a gente estar aí na cabeça, e também com a questão da evolução do sistema financeiro, tá? Então essa semana vai começar mais com a introdução aí desse tema que é tão interessante aí, que muita gente tem bastante dúvida, beleza? Então, quando a gente fala de sistema financeiro mundial, é importante a gente entender como é que funciona a estrutura desse sistema, tá? E como é que ele vai surgir, né? Como é que o sistema financeiro atual ele vai aí emergir. Então, o sistema financeiro parecido com o que a gente conhece hoje, ele vai aí ter início a partir da decadência do feudalismo. Então percebam como é antigo, né? Então, a partir da decadência do feudalismo e da própria ascensão do capitalismo, a gente tem a riqueza das nações começando a ser medidas pela quantidade de materiais preciosos que elas detinham, né? E qual era o principal material precioso que, né, era utilizado? Então a gente tinha aí o ouro, certo? E com essa relação, a gente tem o surgimento do que é chamado aí de padrão ouro, tá? Então o padrão ouro, gente, ele tinha um regime cambial fixo. O que que isso significa? Não é flutuante, tá? Não muda. Então o regime cambial ele é único, ele é fixo, só tem como base o ouro, tá? Então a partir disso, né? Cada país se comprometeu a fixar um valor, né? Da sua moeda para que ela fosse trocada pela mesma quantidade de ouro em cada país, ou seja, né, o câmbio era fixo para todos os países. A gente não tinha na época, por exemplo, a moeda dos Estados Unidos valendo mais do que a moeda do Brasil ou outra, né, moeda nacional aí. Então a gente tem aí, né, um valor fixo para o câmbio internacional, beleza? Claro, sempre fixado no valor do ouro, beleza? Então, a quantidade de reservas de ouro, né, em resumo, a quantidade de reservas de ouro de um país definia então o seu poder econômico, definia então quanto dinheiro aquele país tinha, tá? E no padrão ouro a gente tinha duas formas, tá, de atuar no mercado financeiro: países com balanças comerciais superavitárias e balanças comerciais deficitárias. O que é uma balança comercial, o que é o superávit e o que é o déficit. Balança comercial, gente, nada mais é do que a diferença entre a quantidade de importações e exportações que o país teve. Tá? Então, por exemplo, no ano de 2020, o Brasil importou 20 trilhões de reais. No ano de 2020, o Brasil exportou 25 trilhões. O que isso significa? Né? Aqui eu estou só jogando um número, tá? O que isso significa? Se importou 20 e exportou 25, quer dizer que a balança comercial brasileira ela é superavitária, ou seja, exporta mais do que importa, tá? Balanças comerciais deficitárias, elas vão acontecer em locais que importam mais do que exportam. O que é importação e exportação, gente? Sabem, né? Então, importação é a quantidade de dinheiro que é comprado em produtos, né? A quantidade de dinheiro que foi gasto em produtos comprados de outros países. Exportação, né? Quer dizer a quantidade de grana que foi arrecadada com a venda de produtos para outros países, né? Em vendas para o exterior, tá? Então, um país com uma balança comercial superavitária, então, no padrão ouro, ele tinha que importar ouro de países deficitários. Então, a gente tem aí, né,
essa ação fazendo com que a oferta interna de moeda aumentasse, porque ia ter uma maior quantidade de moeda no país, certo? Elevando essa base monetária, né? E fazendo com que os produtos desse país perdessem competitividade no mercado internacional, fazendo com que houvesse um equilíbrio com os países deficitários, ou seja, essa ação faria com que a moeda desses países com superávit fossem supervalorizadas, fazendo com que a produção ficasse mais cara, consequentemente o produto mais caro internacionalmente, fazendo com que aquele país perdesse competitividade no mercado internacional. Né? Então, a partir disso, os países que têm um déficit na balança comercial vão começar a exportar mais, né, e importar menos, fazendo com que houvesse uma equidade entre países, beleza? Então, nos países, né, com uma balança comercial deficitária, a gente teria justamente o contrário, né? Então, contenção monetária, exportação de ouro para os outros países, né? E assim os preços cairiam, fazendo com que os produtos se tornassem mais competitivos, beleza? Então, o padrão ouro a gente pode considerar como um primeiro sistema monetário internacional, né? Ele foi extinto em meados, né, de 1914, ali, né, no auge da Primeira Guerra Mundial. A gente já estava com a Primeira Guerra Mundial em curso, então a gente tem aí, né, nessa época, o Reino Unido como um grande local, né, financeiro internacional, beleza? Então, com o fim da Primeira Guerra Mundial, a gente tem aí lá na década de 10, a gente tem aí a mudança, né, do padrão ouro para o padrão Libra ouro, que desaparece também, tá? E aí, em 44, a gente tem já, né, o Acordo Internacional de Bretton Woods, tá? Então, o Acordo de Bretton Woods ele passa a vigorar a partir de 44, fazendo com que tivesse o surgimento de um novo padrão, né, de um novo sistema internacional monetário, e a partir do Acordo de Bretton Woods, ou dos acordos de Bretton Woods, os Estados Unidos emergem como uma grande potência mundial, né? Impondo assim o dólar como uma condição de moeda internacional, tá? Substituindo assim o último padrão que era o Libra ouro, né? Pelo padrão dólar ouro, certo? Então agora, né? A Libra que dava nome ao padrão, né? Por ser a moeda, né? Da Inglaterra, do Reino Unido, que era o principal país da época, agora os Estados Unidos é o principal país, né, ou vem a ser o principal país com os acordos de Bretton Woods, e assim a gente tem um novo padrão, o padrão dólar-ouro, beleza? Antes de falar do padrão, a gente tem aí que falar o que foi o Acordo de Bretton Woods. Então, o Acordo de Bretton Woods ele foi, né, um acordo assinado em 1944 nos Estados Unidos, tá? Onde uma série de países, tá, decidiram como que funcionaria a política econômica global pós Segunda Guerra Mundial. Como vocês já sabem, os Estados Unidos aí pós Segunda Guerra Mundial, ele vai emergir aí como uma das principais economias do mundo, né? Inclusive fazendo parte da Guerra Fria, onde ficam, né, divididos os países do mundo em capitalistas e socialistas, né, entre estadunidenses e soviéticos, né? Então ali a gente tem as duas principais nações do mundo. E os Estados Unidos, né, com base no Acordo de Bretton Woods, eles tinham, né, como objetivo, o próprio acordo tinha como objetivo facilitar, né, essa cooperação econômica, facilitar o comércio internacional, padronizar a política cambial, né, e construindo um sistema financeiro multilateral entre os países. Para que isso, né? Para que todos os países, né, os países que firmaram o acordo de Bretton Woods, conseguissem fazer trocas comerciais entre si multilateralmente, não necessariamente, né,
com acordos bilaterais, certo? Então, a gente tem aí o acordo de Bretton Woods sendo amplamente favorável aos interesses americanos, né? Então, nesse acordo, a gente tem algumas definições importantes. Uma delas, a primeira, a definição do dólar americano como uma moeda padrão para as transações internacionais, né? A gente tem a própria indexação da taxa de câmbio, né, entre o dólar e as demais moedas. Então, a gente tem aí, né, o dólar sendo a principal moeda para reger, né, a política cambial mundial. A gente tem a criação do lastro em padrão ouro, ou seja, onde cada dólar valeria o equivalente a 35 gramas de ouro, então o dólar fica extremamente valorizado no mercado internacional. E a gente tem aí, né, por último, mas não menos importante, talvez o mais importante, a criação de entidades internacionais de apoio, fiscalização e supervisão econômica e financeira. Então, a gente tem a criação, por exemplo, do FMI, Banco Mundial e do BIRD, tá? É sempre interessante muita gente acha que FMI e Banco Mundial é a mesma coisa, e não é, né? Então, o FMI, ele serve, gente, para emprestar dinheiro para os países. E o Banco Mundial também, né? Mas, apesar disso, eles têm uma grande diferença, tá? O FMI, ele serve para emprestar dinheiro a países que estão com uma necessidade por algum motivo. Aí pode ser por motivo de guerra civil, pode ser por motivo de catástrofe natural. Então, sempre quando um país tem um grande problema aí, socioeconômico, político, problema ambiental, é o FMI, né? Se aquele país não tem condição para se virar e tal, é o FMI que ele tem que ir, né? Não tem, mas ele vai em busca de empréstimos, tá? E aí a gente tem também o Banco Mundial concedendo empréstimos, mas o Banco Mundial concede empréstimos principalmente aí para construção de novas estruturas para o próprio desenvolvimento do país. Então, não necessariamente aquele país tem que estar necessitado para ir pegar dinheiro no Banco Mundial, beleza? E o BID tem mais ou menos a mesma função, seria mais ou menos a junção do FMI e do Banco Mundial, tá? Mas a gente tem que entender aqui que essas organizações, elas estão aí, né? Foram firmadas no acordo de Bretton Woods e esse acordo foi amplamente favorável aos Estados Unidos. A gente tem que entender que o FMI e o Banco Mundial, depois eles, né, inclusive fazem parte da ONU, né? Então são organismos da ONU. A ONU, inclusive, que é comandada pelos Estados Unidos e pela União Europeia, né? E aí eu tenho uma indagação a vocês. Será que os países, né, como Estados Unidos e os próprios países da União Europeia, será que eles emprestariam dinheiro a uma nação emergente a nível desse dinheiro fazer com que esse país se desenvolva de uma forma que ele consiga pagar o empréstimo e ganhe muito dinheiro em cima desse empréstimo? Acho bem difícil, né? Então, por isso que, inclusive, nos últimos anos, a gente tem aí políticas econômicas de criação de outros organismos de empréstimo, como, por exemplo, o Banco Nacional de Desenvolvimento ou o Banco Internacional de Desenvolvimento, do BRICS. Né? Então, o Banco do BRICS, né, o Arranjo de Contingente de Reserva e o Banco Nacional de Desenvolvimento. Então, esses organismos do BRICS vão fazer com que os países, né, que fazem parte do grupo, eles tenham uma opção quanto a pegar dinheiro emprestado. Beleza? O fim do acordo de Bretton Woods, né, ou né, a queda desse acordo. Então, o acordo de Bretton Woods ele vai perdurar aí até 15 de agosto de 71, quando os Estados Unidos aí definem, né, a extinção do padrão ouro, tá? E aí a gente tem o início de um sistema que perdura até os dias atuais, que é o sistema de câmbio flutuante. Então a gente tem aí uma flutuação livre das moedas baseadas no dólar, no euro, no iene e na libra, tá? Então a gente tem aí inclusive, né, com essa realidade, a intervenção dos bancos centrais sendo possível, beleza? Então, desde os 71 até os dias atuais, esses regimes
monetários nacionais, eles são guiados por 3 moedas principais, tá? Primeiro, o dólar americano, sendo o mais importante de todos. A gente tem o euro também com uma grande importância, né? Não é à toa que quando a gente tem no jornal aí a cotação do câmbio, sempre vem dólar, sempre vem euro, né? Então o iene também, né, é uma moeda bem importante, tá? O iene japonês. E a gente tem na China também o renminbi, tá? Que é a moeda chinesa, tá? É também chamada aí nacionalmente de Yuan, beleza? Está aparecendo, né, no mercado internacional graças à evolução chinesa dos últimos anos, graças, né, à, à grande participação da China no PIB mundial, beleza? E em relação à bolsa de valores, primeira coisa, aqui a gente tem um meme, né, conhecido por todos aí, né, o memezinho do Stonks, que nada mais é do que stocks escrito erradamente de propósito, né? Então stocks que seria ações, tá, em inglês. Não sei se a pronúncia está certa, mas é mais ou menos por aí. E aí a gente tem a bolsa de valores. Então o que seria a bolsa de valores, gente? A bolsa de valores nada mais é do que os locais onde são negociados os títulos emitidos por empresas, sejam empresas públicas, empresas privadas, de capital misto, tá? Então, essas empresas, para ganhar investimento, elas emitem títulos, né, da sua própria existência, e aí fazendo com que os lucros delas sejam partilhados, né? Então a gente tem aí pessoas comprando ações na bolsa de valores. Então, por exemplo, ações da Petrobras, ações do BNDES. Então são, mesmo sendo empresas aí de capital misto, né? Existe uma parte do governo. A gente tem aí pessoas físicas podendo até comprar parte dessas empresas, tá? Então, a bolsa de valor, ela vai centralizar, né, as operações do mercado capital. Então, a gente tem aí negociação de compra, de venda de ações, beleza? Essas ações que a gente também chama de títulos, né? Elas vão representar a parcela daquela empresa, né? Como já disse para vocês. E a gente tem algumas bolsas de valores principais aí no mundo. Então, a gente tem a bolsa de Nasdaq, a bolsa de Nova York, a bolsa de Chicago, Frankfurt, tá? E a gente tem a principal bolsa do Brasil, que é a bolsa de São Paulo, a Bovespa. Beleza, gente? Temos uma outra nomenclatura que é bem importante a gente pensar e lembrar, né? Que é a nomenclatura de paraísos fiscais, tá, gente? Os paraísos fiscais nada mais são do que um país fora do território nacional, né, que oferece, então, a empresas ou pessoas de outras nacionalidades pouca responsabilidade tributária. O que significa isso? Baixos impostos, ambiente estável política e economicamente. Então, a gente tem aí esses paraísos fiscais sendo áreas que cobram baixas taxas de impostos em relação ao dinheiro que está sendo investido, né? São áreas que compartilham informações limitadas, tá? Com autoridades fiscais estrangeiras, com governos estrangeiros. Então, as pessoas pegam o dinheiro, né? Mandam para um paraíso fiscal e aí aquele dinheiro ele tem uma pouca taxa, né? Então, como vocês sabem, a gente paga bastante imposto em cima do dinheiro que a gente ganha, né? A gente tem que pagar, por exemplo, tirar nota fiscal, tem o imposto de renda. Então, se esse dinheiro é mandado para um paraíso fiscal, a pessoa, por exemplo, não tem que declarar no seu imposto de renda esse dinheiro, porque ele está em outro país, tá? Então a gente tem esses paraísos fiscais, então, normalmente não exigindo, né, nem residência ou presença comercial para as empresas ou benefício ou indivíduos que vão aí se beneficiar dessas políticas fiscais, beleza? Aqui a gente tem um mapa, né, de paraísos fiscais no mundo. Então, se vocês perceberem, tem vários, né, várias localidades que vão aí funcionar como paraísos fiscais, tá? E a gente tem, então, investidores do mundo todo levando seu dinheiro para os paraísos fiscais, tá? Buscando menor taxa de impostos e facilidades, desburocratização do processo, né,
de guardar o dinheiro, de mexer no dinheiro e tudo mais, beleza? Então, como que funciona, né? Esses procedimentos eles vão funcionar de forma que os lucros, né, no país onde ocorre a venda dos produtos, serviços, empresas, são registrados diretamente nesses paraísos. Então, o cara vai lá, ele vai ter uma empresa, por exemplo, nos Estados Unidos, mas ele já destina o lucro dessa empresa diretamente para um paraíso fiscal. Então, o dinheiro nem entra no país, né, de origem da empresa. É o caso aí, né, do Google, do Facebook, tá? Que fazem, entre aspas, né, esse planejamento tributário, né? Então, a gente tem aí também uma charge, né, com o paraíso à vista, né? Então, o cara ali levando alguma mercadoria, alguma coisa que eu não sei dizer o que é. Tá bom, gente? A gente tem, então, uma outra parada que é bem importante, que é a especulação financeira. Tá? A especulação financeira nada mais é do que a atividade de aposta na valorização ou na desvalorização de um ativo, tá? Geralmente ações. Tá? Então, essa prática ela é arriscada, né? Mas ela vai aí buscar que investidores ganhem um lucro ou percam muito dinheiro em muito curto prazo, né? Então, ao especular, esse cara vai fazer aí com que vai nada mais nada menos do que comprar e esperar aquela moeda ou aquela ação valorizar para vender, tá? Então, geralmente esse investimento é muito curto prazo, tá? A gente consegue fazer aqui um link, né, da especulação financeira com a especulação imobiliária. O que é especulação imobiliária? É comprar um terreno, comprar um apartamento, simplesmente para especular. O que isso significa? É eu comprar um apartamento não para morar, porque eu não preciso, né? Então eu compro um apartamento e eu especulo o valor daquele apartamento. Então eu espero o apartamento valorizar e vendo, né? Isso é especulação imobiliária, é a valorização dos imóveis através do tempo, né? Então como a gente tem especulação imobiliária, a gente tem a especulação financeira, tá, gente? Tranquilo? Então, as características dessa especulação financeira elas são muito claras. Então, é buscar ganhar acima da média do mercado, é ganhar muito dinheiro em pouco tempo, né? Não preservar capital, então é um investimento muito arriscado. Então, tem objetivos no curto prazo, tá? Então, dentre outros fatores aí que vão fazer a especulação financeira aí ser rentável muitas vezes, né? Para pessoas que conseguem, entendem do mercado financeiro para estar aí especulando ou não, né? Então é sempre muito arriscado esse tipo de investimento, beleza? A especulação financeira, ela foi muito importante, né? Em alguns períodos bem famosos aí que a gente estuda bastante, inclusive, né? Na quebra da bolsa de Nova York, tá, gente? Então a bolsa de Nova York, ela foi aí quebrada a partir, né, de um processo de superprodução, tá? Mas ocorreu um movimento aí de compra e venda de ações para que houvesse o crash da bolsa, beleza? Então a bolsa ela já estava em queda devido à falta de venda de produtos, tá? Ou só que o que fez a bolsa quebrar de vez foi a própria especulação financeira, que ao quando a bolsa estava já em queda, tá? Foi tomada uma medida de colocar à venda as ações, algumas ações, num valor mais alto, a fim de que essa bolsa de valores voltasse a crescer, né? Só que o que aconteceu? Como essas ações começaram a ser vendidas acima do preço de mercado, todo mundo que detinha aquelas ações colocou suas ações no mercado, né? Vendeu as ações. Só que isso gerou um efeito dominó, gerou uma consequência no dia seguinte já. Quando essas ações foram todas vendidas e elas estavam todas no mercado, lei principal do capitalismo, oferta e procura.
Como as ações estavam todas no mercado, o que que isso significa? O que que isso gerou? Gerou uma queda brusca nos preços. E essa queda brusca nos preços e a própria quebra da bolsa de Nova York é chamada de crash da bolsa. Beleza? E isso aconteceu aí com, né, a ajuda da especulação financeira. Beleza? O último ponto que eu quero tratar com vocês hoje é o endividamento externo, tá, gente? Então, a dívida externa nada mais é do que os débitos de um país para com os organismos internacionais. E aí a gente volta a falar daqueles que já foram tratados, né? FMI, Banco Mundial, tá? E também pode ser dívidas de bancos ou empresas privadas, beleza? Mas as dívidas do FMI e do Banco Mundial são muito presentes, tá? Inclusive no Brasil, que tem o início da sua dívida externa no período militar, no que muitos chamam de milagre econômico, né? Então, o Brasil, no período militar, na época do milagre econômico, crescia muito. Nesse período, várias estruturas estavam sendo, né, construídas aqui no território nacional, muitas rodovias e tal, hidrelétricas, obras faraônicas. E aí a gente chama esse período de milagre econômico. Mas alguns economistas também chamam, né, de milagre, porém a gente tem aí o antimilagre, né? A consequência, que é a dívida externa. Por quê? O Brasil naquele período não tinha recursos, né, para fazer todas essas estruturas, para construir todas essas estruturas que ele estava aí querendo construir. O que fez com que ele entrasse numa dívida externa gigantesca, né? Então a gente tem aqui, né, só para terminar, uma evolução da dívida externa brasileira em relação ao seu PIB. Tá? Então, se vocês perceberem, né, a dívida externa do Brasil ela vai aí aumentando e diminuindo, dependendo do período que o Brasil vai passando. E aí a gente tem aí, inclusive, o pico em 89, né, de 100% do PIB da dívida externa. Então, a dívida externa consumindo 100% do PIB. Beleza? Então, a gente tem aí o FMI, inclusive, para 2021, projetando um relatório onde a dívida pública possa chegar a 92% no ano que vem. Beleza? Então, isso é sinônimo de não crescimento econômico? Por um lado, sim, né? Que quanto mais deve, mais tem que pagar e, consequentemente, né, sobra menos do PIB e tudo mais. Mas a gente tem aí, para vocês terem ideia, o país que mais deve externamente é o próprio Estados Unidos, tá? E é a maior economia do mundo. Mas a gente tem aí a dívida externa brasileira nesse panorama. Beleza, gente? Nossa aula fica por aqui. Espero que vocês tenham entendido aí um pouquinho sobre o sistema financeiro mundial e vamos nos falando aí nos próximos dias, nas próximas semanas, ainda sobre esse conteúdo. Tá certo, gente? Galera, um beijão para vocês. Espero que vocês tenham entendido aí um pouquinho, né, desse conteúdo e vamos nos falando, tá certo? Valeu, tchau, tchau.